A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Hoje, a leitura do livro de Isaías é no capítulo 42. E esse capítulo 42 aponta para o nosso Senhor Jesus. Deus falou por meio do profeta Isaías acerca do Messias, acerca de Cristo Jesus. E a gente vai ver isso. E ele também anuncia nesse capítulo o quanto não o agrada a idolatria, a adoração a imagens, a ídolos. E ele diz acerca da confiança do homem nessas coisas e não nele. Então vamos lá? Vou ler o capítulo todo, se você puder acompanhar. Se estiver em casa com a sua Bíblia, você acompanha, se não, ouça, né? Ouça e conforme a direção do Espírito Santo, o que ele tocar no meu coração, o que ele trazer à minha memória, eu vou trazendo apontamentos acerca do versículo. Então vamos lá. Isaías 42, verso 1. Tem como título, O Servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Aqui está falando do nosso Senhor Jesus. Aqui está falando que ele é humilde, não se exalta, e que ele trará o juízo. E fala mais, as ilhas aguardarão a sua doutrina. As ilhas, os lugares aguardarão a sua doutrina. Quem nós devemos seguir é a Cristo. Nós não devemos seguir pessoas, denominações de igrejas. Nós devemos seguir o Evangelho, seguir a Cristo, seguir o caminho. O caminho é Cristo Jesus. Nós precisamos, sim, estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos, porque a palavra nos diz sobre a importância de estarmos em união com os nossos irmãos, até para fortalecimento espiritual. Mas se vai contra a palavra de Deus, se algo que é anunciado não está de acordo com a doutrina, e existe só uma doutrina que leva para a vida, que é o caminho, que é Cristo Jesus, se ele não está de acordo com a palavra, é melhor ter cautela com esse lugar e se afastar dele. Vamos lá? Verso 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Outra coisa importante que eu percebi aqui nesse versículo 5. Aqui ele fala sobre quem está falando. Quem está falando é Deus. Ele diz, assim diz Deus o Senhor. Deus está falando por meio do profeta Isaías. E aí ele está dizendo que estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Aqui está falando só quem é que está falando. Quem está falando? Deus. Só que eu acho muito importante essa parte que fala que é Ele quem estendeu os céus, é Ele que criou toda a terra. Mas é Ele que também dá respiração ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Se nós somos convertidos ou não, cristãos ou não, todos nós estamos debaixo da mesma graça de Deus. Se estamos vivos, respirando, é porque Deus permitiu e o quis assim. É Ele quem dá o ar que nós respiramos. É Ele que nos deu o nosso espírito. E se estamos vivos, nós crendo ou não na existência de Deus, é graças a Ele.
E a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele criou todas as coisas. Nós acreditando ou não, foi Ele quem fez. E é isso que é lindo, que eu acho maravilhoso no nosso Deus. Ele diz, ele estendeu os céus, ele dá chuva para os justos e para os injustos. Ele faz as coisas para todos nós. Nós estamos vivos e respirando por causa dele. Que nós possamos ter temor a quem ele é, respeito a quem ele é. No verso 6 diz: Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Aqui também está apontando sobre Jesus. O Senhor está dizendo: Eu te chamei por justiça. Tomarei pela tua mão e te guardarei e te darei por conserto. O nosso conserto, ele é dado por meio da vida de Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus Pai por meio de Cristo Jesus. E foi o próprio Pai que entregou o Filho para que houvesse esse conserto. Porque Ele amou o mundo, Ele amou a gente, mesmo ainda sendo pecadores, mesmo ainda não o amando, Ele amou a cada um de nós. Ele enviou o Filho dele para ser por conserto para nós, para ser como a luz do mundo, para ser aquele em que por meio do seu sangue somos purificados, lavados dos nossos pecados. Os nossos pecados, quando nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor os nossos pecados, e arrependimento é você mudar o seu jeito. Você não quer mais pecar naquilo. Arrependimento é, você estava num pecado, pecando, era prisioneiro desse pecado. Só que aí, por meio de Cristo Jesus, você não é mais prisioneiro, você é livre. E o Espírito Santo de Deus aponta para você o que está de errado, você percebe, e isso é muito importante, não é culpa, porque a culpa, você continua pecando e você se afasta de Deus. Mas o arrependimento, o Espírito Santo ministra o teu coração, você percebe que você está errado, se arrepende, confessa para Deus o que você fez e fala: Senhor, eu não quero mais errar aqui. Cristo Jesus me libertou. Cristo Jesus te libertou e Ele nos liberta. Nós não somos mais cativos do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus. Se nos voltarmos para Ele, confessarmos os nossos erros, nos arrependermos, Ele, por meio da nossa ação, de estarmos diante dEle, quebrantados, querendo mudar, seguir o caminho que Ele nos dá, que é um caminho de paz, de prosperidade, de bondade. O que Deus quer para nós não é algo ruim. O que Deus anseia para nós é aquilo que é bom. E o que Ele pede que a gente obedeça a Ele é que a gente, o verdadeiro evangelho, é que a gente ajude órfãos, viúvas, que a gente faça pelo próximo, ame ao próximo e ame ao Senhor de todo o nosso coração. Em primeiro lugar, Ele não divide a glória dele com ninguém. E a gente vai ver isso, que foi falado por meio do profeta Isaías, né? E ele estava segundo o Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Vamos lá. Verso 7. Para abrir os olhos dos cegos ao Senhor Jesus, ele veio como conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Veja o que eu acabei de falar. Jesus, ele veio para abrir os olhos aos cegos, não só os olhos naturais, mas os olhos espirituais, para que aquele que não enxerga a verdade possa ver a verdade. Cristo Jesus é a verdade. E ele veio para tirar da prisão os presos do cárcere e os que jazem em trevas, aqueles que estão presos no pecado, que estão caminhando para o inferno, para um caminho de morte. O Senhor veio para libertar, o Senhor veio para salvar. Nós em Cristo Jesus, nós não somos mais
cativos do pecado. Você pode vencer o pecado em Cristo Jesus. Fale para Ele, fale para Ele. Você sozinho não tem força. Nós sozinhos, nós não temos força para vencer o pecado, mas quando nos arrependemos e nos colocamos diante de Deus, confessando o que estamos fazendo de errado, que não agrada a Deus, e pedimos o auxílio dele para vencermos esse pecado, ele vem e nos liberta. Mas a gente precisa se achegar a ele e confessar. A gente precisa a gente precisa negar. A gente precisa negar a nossa carne. A gente precisa negar os desejos da nossa carne, aquilo que nos leva para a morte. E ele veio para nos libertar e tirar a gente das trevas. Verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, outrem não darei. O que Deus está dizendo? Eu não divido a minha glória. Eu sou o Senhor, é o meu nome, e a minha glória eu não darei a ninguém, pois nem o meu louvor às imagens de escultura. O Senhor não divide a glória dele. E ter imagens de escultura, idolatria, algo que você confia, porque você pensa, você pode servir a Deus e dizer, não, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus. Mas você também vai em outros lugares procurar por ajuda. Você vai em imagens de escultura, você vai em santos, você vai em deuses. Deuses que, como a gente vê em Isaías 41, no capítulo anterior, para Deus eles são menos que nada. Deus fala isso. Eles são menos que nada. E quando o homem confia nos ídolos e vai buscar ajudas em imagens de escultura, isso é algo que desagrada muito o coração de Deus, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Verso 9. Eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz vou-las faço ouvir. Aqui o Senhor está dizendo, olha, tudo que eu disse para vocês no passado já se cumpriu. E agora eu vou dizer para vocês novas coisas que se cumprirão. Aqui Isaías ele está falando acerca do Messias que virá. O profeta Isaías é o que mais fala acerca do Messias. E ele está dizendo, eu vos direi novas coisas que acontecerão. Porque as coisas que eu vos disse no passado já aconteceram. E Deus é esse. Ele gosta de anunciar o que nós ainda não sabemos. E que quando cumpre, a gente sabe, ele é Deus, ele está cuidando, sabe? Está tudo sob o controle dele, nada fugiu do controle dele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas. Ele é o início, ele é o fim. E ele diz que aqueles que estarão com ele no fim, os justos, os santos, os que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Verso 10. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Cantai, louvai ao Senhor. 11. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem o que habitam nas rochas e clamem no cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Nós devemos engrandecer o nome do nosso Deus. Dê glória, clame, louve ao Senhor. O Senhor, como poderoso, sairá. Vou falar uma coisa antes que veio à minha mente. O mundo, né, ele jaz no maligno. E sim, cada vez está mais difícil falar acerca da palavra de Deus. Na história, na verdade, teve momentos que foram mais difíceis e momentos menos difíceis, e ultimamente se tem uma doutrina do cancelamento e tudo é muito difícil, mas não deixe de engrandecer, louvar, anunciar quem Deus é. Não deixe que os outros calem a tua voz para dizer quem Deus é. Louve ao Senhor,
Anuncie nos montes, anuncie no seu bairro, anuncie na sua casa, anuncie onde você está quem Deus é. Nós anunciamos quem Deus é, às vezes nem só com palavras, né? Muitas das vezes o maior anúncio é através da nossa atitude, do nosso caráter, de como somos como pessoa. Se somos e nos dizemos cristão, devemos seguir a Cristo, fazer tudo aquilo conforme a vontade dele. Se não seguimos de acordo com o que Deus nos orienta a fazer, se nós não temos um caráter segundo o caráter de Deus, né? Não buscamos andar em santidade, amar ao próximo, cuidar do próximo, amar a Deus, o outro olha de fora e ele vê, esse é o cristão, esse é o crente? Deus me livre, eu não quero conhecer esse Deus. O que nós temos anunciado por meio das nossas vidas, quem Deus é. Que nós possamos louvar ao Senhor com as nossas atitudes, com o nosso jeito, com o nosso relacionamento com o próximo. Que você louve ao Senhor em tudo em ti. No verso 13. O Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra despertará o zelo. Clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Aqui está falando já que o Senhor virá como homem de guerra. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Aqui está falando acerca da ira de Deus. Por que Deus se irou? Por que Deus está dizendo que virá como homem de guerra? Por causa da idolatria, por causa que os homens confiaram em imagens, em deuses, né, que as pessoas mesmo criam. E isso não agrada o coração de Deus. Deus, ele mostra que a idolatria, adorar a outros deuses. Não é à toa que é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, não farás para vós imagens de escultura. Adorar a outras coisas que não são Deus, não agrada o coração de Deus. E é que ele está dizendo, por muito tempo me calei, mas eu agora darei gritos como a que está dando a luz, como a que está para dar a luz, está sofrendo dores de parto. Mas não é só isso. O nosso Deus, ele diz que virá com ira por causa da idolatria, mas ele diz também, eu guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-lhes caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz. Ele, ao mesmo tempo que diz que virá com ira por causa do pecado e da idolatria, ele também diz que guiará os cegos. Ele trará luz para as trevas. Ele endireitará as veredas, guiará a gente, aqueles que desejam estar com ele. E ele trará a luz. E ele diz, perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. O Senhor, ao mesmo tempo que ele fala que virá com ira, por causa da idolatria, ele diz, eu guiarei o meu povo. Eu guiarei os cegos. Eu endireitarei os caminhos. Eu não os desampararei. A gente tem que prestar atenção nessa palavra. O nosso Deus, ele não permanece irado para sempre. Aqueles que permanecem no erro, Deus tenta orientar até que mude. Se a pessoa não mudar, ela vai estar perante o Senhor, diante das ações dela, das escolhas dela, o que ela quis ou não. Se ela se render ao Senhor, da mesma forma estará diante de Deus. Então nós devemos cuidar. Quando somos castigados, repreendidos, nós estamos sendo cuidados por Deus.
Quando um pai repreende um filho, castiga um filho que está indo por um caminho errado, ele está sendo cuidado pelo pai. E o Senhor sabe que existem duas coisas. Ou você vai para a condenação, ou terá vida com Ele. E Ele está dizendo, eu vos guiarei por um caminho de luz, eu endireitarei as veredas. O desejo do coração de Deus para a tua vida, para a minha vida, é que nós estejamos no caminho com Ele. E Ele endireitando as nossas veredas. Mas Ele não nos obriga, nós não somos robôs na mão de Deus. E Ele diz, e tudo quanto nós escolhermos, nós teremos que prestar conta diante de Deus. Ele está nos orientando, mas estamos ouvindo a direção? Porque podemos ouvir a direção de Deus, mas mesmo ouvindo, desobedecer. E esse capítulo também fala sobre isso. Eu vou continuar. Verso 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Deus está falando, olha, vão voltar para trás, vão se confundir de vergonha os que confiam em imagens de escultura. Mais uma vez, o Senhor não divide a glória dele. Deus criou os céus e a terra, tudo que nela há. Se respiramos é por causa de Deus. Se temos vida é por causa dele. Tudo foi feito por ele. É a mesma coisa que você criar algo e alguém que não fez nada toma um mérito, teu mérito, e começa a ser engrandecido por outros. Você ia se sentir feliz, respeitado? O Senhor, ele não divide a glória dele. E aí, no verso 18 diz, surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como galardoado e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. O que eu falei mais atrás. Às vezes nós vemos muitas coisas, mas não guardamos. O Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos dizendo o caminho, nos dizendo o que é certo. Mas se nós ouvirmos e não obedecermos, se ouvirmos e não guardarmos no nosso coração, se a gente não fizer conforme a vontade de Deus, não adianta, a gente estar surdo, porque a gente ouve, mas é surdo, não atenta o nosso ouvido para a vontade de Deus e obedece. Tu vês muitas coisas, mas não guardas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. Ainda que tenha ouvidos abertos, ouvidos naturais abertos, vocês não estão ouvindo. Porque não estão entendendo, não estão compreendendo. Vocês ouvem, mas não compreendem as coisas de Deus. É isso que Deus está falando. Nós precisamos ter o zelo, o cuidado de ouvir a direção de Deus e seguir a direção do Senhor. 21, já está terminando. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e fez glorioso. Aqui volta a falar acerca do Messias. Mas este é um povo, perdão, não é um povo, é um povo. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Aí aqui já está falando sobre o povo de Israel. Quem há entre vós que eles que estão enlaçados, eles que é um povo roubado e saqueado? E está dizendo, quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Quem entregou? Porventura não foi o Senhor? Ele mesmo responde. Foi o Senhor.
aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Aqui nessa passagem é muito importante, porque o Senhor, tá muito calor, tô suando, porque o Senhor fala assim: quem entregou Jacó e Israel como despojo? Foi o Senhor. Foi ele que entregou o povo. Por quê? Por causa da ira, por causa que não andaram no caminho do Senhor, porque pecaram contra Deus, porque praticaram idolatria. E por causa disso, eles não queriam andar e não queriam se atentar para a lei do Senhor. Então, por causa disso, Deus derramou sobre eles a sua ira e indignação. E a força da guerra lhe pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram. Mesmo vendo, que a ira do Senhor veio sobre eles, eles não a atentaram. E os queimou, mas não puseram nisso o coração. Às vezes a ira do Senhor, o castigo, a repreensão de Deus, Pai, enquanto ainda estamos sendo, quando somos entregues, tipo assim, vai, peca, faz o que você quer, aí que acabou de vez. Mas quando o Senhor ainda nos repreende, nos chama a atenção, nos chama para voltar para o caminho, nos fala para não pecar, quando Ele ainda nos está repreendendo, é porque o Senhor, Ele quer que nós voltemos para o caminho dEle, que é bom. Ele quer que nós façamos conforme a lei dEle, que é a que Jesus veio anunciar, amar o próximo como a ti mesmo. E ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo entendimento. Quando eles saem disso e começam a adorar a outros deuses que eles mesmos criam, quando eles fazem isso e acham que Deus não está vendo, o Senhor se indigna, ele tem ira e ele faz cair sobre eles a ira, a justiça, para que eles atentam para o que eles estão fazendo de errado. Mas vindo a ira do Senhor e eles se queimando, eles sofrendo, o que a palavra de Deus diz? Não atentaram e não puseram nisso o coração. Se atentarmos acerca da repreensão de Deus, colocarmos o nosso coração, nos voltarmos para o Senhor, Ele diz que nos lava e nos perdoa. Ele lança os nossos pecados no mais profundo mar. Ele é tardio no irar-se, mas grande misericórdia. Se quando o Senhor nos repreende, entendermos e o nosso coração se voltar para Ele, Ele derrama da misericórdia dEle por meio do conserto, a nova aliança, Cristo Jesus. Se fosse pela lei, no tempo da lei, nós estaríamos condenados. Se cairmos em um ponto da lei, nós seríamos já condenados, mas em Cristo Jesus, a nova aliança, aquele que foi enviado para conserto, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Nele temos esperança, a nossa salvação. E se você ou se eu, porventura, se a gente recebe a repreensão de Deus, que nós possamos atentar o nosso coração e voltar o nosso coração para o Senhor. Não confie em coisas, não confie em criações, deuses, porque não há outro Deus, existe um único Deus. Que o Senhor possa ministrar mais ao teu coração. Amém? Essa é a palavra de hoje. Para encerrar, eu quero fazer uma oração e que o Espírito Santo de Deus possa me guiar nessa oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estar na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra. Obrigada por aprendermos mais de ti, Senhor. Que nós não venhamos permanecer cegos, Senhor. Que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Que possamos saber que somos amados, porque somente um Deus de amor
entrega o próprio Filho para conserto com aqueles que não ama ainda, com aqueles que são pecadores. Mas o teu amor é tão grande por nós que nos fez esse ato. Senhor Deus, que quando vier, se vier a sua repreensão, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, mas nos render a Ti, quebrantar o nosso coração diante de Ti, da Tua presença, Pai. Guarda, Senhor, guarda quem está ouvindo, Senhor, esse vídeo, essa mensagem. Senhor Deus, que cadeias sejam quebradas, que prisões, cativeiros, Senhor Deus, sejam quebrados, lançados por terra. Cristo Jesus nos livra das prisões. Cristo Jesus nos livra do pecado. Cristo Jesus é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Senhor. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Que o Senhor ministre, Senhor, ao coração de quem ouve essa mensagem. Que o Senhor confirme essa mensagem, Senhor, por meio de outras pessoas, para que ela saiba que é o Senhor quem está falando. Senhor Deus, que nós possamos ser guiados pelo Senhor. Lava-nos e cobre-nos com o teu sangue. Purifica-nos, Senhor, de toda a nossa maldade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.